Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. Ritual de meia-noite. Nunca acreditei em demônios. Cresci em uma família católica não praticante, onde a religião era mais uma tradição cultural do que uma crença genuína. Estudei história na universidade, especializando-me em religiões comparadas. Uma escolha que meus pais consideraram desperdiçar meu potencial, mas que me fascinava. Analisei rituais, possessões e exorcismos de uma perspectiva puramente acadêmica, vendo-os como manifestações psicológicas e sociológicas, interessantes, mas nunca sobrenaturais. Essa visão racional me serviu bem durante minha carreira como professor universitário e pesquisador, até que encontrei o manuscrito Velázquez. Tudo começou com um e-mail de um antigo colega de doutorado, Miguel Santoro, agora curador em um pequeno museu em Toledo, Espanha. Ele havia descoberto um manuscrito não catalogado durante a renovação de uma seção do arquivo, um texto em latim medieval e espanhol arcaico, datado aproximadamente de 1631, escrito por um padre inquisidor chamado Hernando Velázquez. "Você precisa ver isso, Lucas", escreveu Miguel. "Contém descrições de rituais que nunca vi documentados em nenhum outro texto da Inquisição. Há algo perturbador neste manuscrito. Estou enviando digitalizações das primeiras páginas. Se interessar, o original está aqui para sua análise." As digitalizações chegaram. Imagens de páginas amareladas cobertas por uma caligrafia densa e elaborada, intercaladas com ilustrações detalhadas de símbolos, círculos rituais e entidades com anatomias impossíveis. Mesmo com meu conhecimento de latim eclesiástico, a tradução era desafiadora, com termos obscuros e referências a textos que não reconheci imediatamente. O que consegui decifrar, entretanto, foi suficiente para despertar minha curiosidade acadêmica. O padre Velázquez descrevia um ritual específico, que, segundo ele, havia sido confessado por uma jovem acusada de bruxaria. Diferentemente da maioria dos registros inquisitoriais, que tipicamente forçavam confissões seguindo um roteiro predeterminado, este continha detalhes únicos e específicos. O ritual, chamado Invocatio ad medium noctem, invocação à meia-noite, supostamente permitia contato direto com uma entidade que o manuscrito nomeava apenas como o visitante, um ser que não era classificado como demônio tradicional na hierarquia demonológica católica, mas como algo mais antigo, mais fundamental. 2 semanas depois, estava em Toledo, hospedado em uma pequena pensão próxima ao museu. Miguel me recebeu com o entusiasmo nervoso típico de acadêmicos diante de uma descoberta potencialmente significativa. O manuscrito estava escondido em uma falsa parede, dentro de uma caixa selada com cera e marcada com símbolos de proteção, explicou enquanto me conduzia à sala de conservação. Inicialmente pensei que fosse apenas mais um registro inquisitorial, mas... Ele hesitou. "Bem, você verá por si mesmo." O manuscrito original era ainda mais impressionante que as digitalizações. Um volume encadernado em couro escurecido pelo tempo, suas páginas exalando o odor característico de papel antigo e tinta ferrogálica. Mas havia outro cheiro também, sutil, mas persistente. Algo acre, como enxofre ou carne queimada. "Tentamos remover esse odor durante a conservação", comentou Miguel, notando minha reação. Nada funcionou. É como se estivesse impregnado nas próprias fibras do papel. Passei os 3 dias seguintes imerso no manuscrito, traduzindo e analisando seu conteúdo. A história que emergiu era fascinante do ponto de vista histórico e antropológico. O padre Velázquez havia sido enviado a uma pequena aldeia nos Pirineus para investigar relatos de atividade demoníaca. Lá, encontrou uma jovem chamada Isabel, acusada de causar mortes e desgraças através de pactos com o diabo. Mas o que Isabel descreveu não se encaixava nos padrões típicos de bruxaria da época. Não havia sabás, não havia beijos no traseiro, de bodes negros ou orgias sob a luz da lua. Em vez disso, ela falou de um ritual antigo, transmitido oralmente por gerações, que permitia abrir uma porta para um ser que concedia conhecimento e poder em troca de
algo que o padre inicialmente se recusou a especificar em seu relato. Apenas nas páginas finais, Velázquez revelava o preço. O visitante exige um recipiente para cada visita ao nosso mundo, um corpo para habitar temporariamente. A bruxa confessou que ofereceu sua própria irmã mais nova para a primeira invocação, seu amante para a segunda, e estava preparando seu próprio filho ainda não nascido para a terceira quando foi descoberta. O manuscrito terminava abruptamente, com uma nota escrita em uma caligrafia diferente, possivelmente de outro inquisidor. Padre Velázquez foi encontrado morto em sua cela na manhã seguinte à confissão final e execução da bruxa Isabel. Seu corpo apresentava sinais consistentes com os descritos nas vítimas de possessão mencionadas neste documento. Este texto deve ser selado e nunca mais lido por olhos mortais. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Incrível, não? É, disse Miguel quando compartilhei minhas traduções. Do ponto de vista histórico, é uma peça única. A descrição do ritual em si é extraordinariamente detalhada para um registro inquisitorial. Detalhada demais, concordei. Quase como se Velázquez estivesse documentando o ritual para preservá-lo, não para condená-lo. Miguel assentiu, um brilho de excitação em seus olhos. Exatamente o que pensei. E há mais. Encontrei referências a Velázquez em outros documentos do arquivo. Aparentemente, antes de ser enviado para esta investigação, ele havia desenvolvido uma reputação de ser excessivamente interessado nos detalhes dos rituais que investigava. Seus superiores suspeitavam que seu zelo em documentar práticas pagãs e demoníacas ia além do dever religioso. Você acha que ele tentou realizar o ritual? Perguntei, meio brincando. Miguel não sorriu. Considerando como ele morreu, é uma possibilidade que não podemos descartar. Naquela noite, em meu quarto na pensão, reli minhas notas sobre o ritual. Como historiador, estava fascinado pela mistura de elementos. Havia componentes claramente derivados de práticas pagãs pré-cristãs, combinados com inversões de rituais católicos e símbolos que pareciam originar-se de tradições ainda mais antigas, possivelmente mesopotâmicas. O ritual em si era surpreendentemente simples em sua estrutura, embora os detalhes fossem complexos. Requeria um círculo específico desenhado com substâncias particulares, velas posicionadas em pontos precisos, uma invocação em uma língua que não era latim nem qualquer idioma conhecido, e um sacrifício voluntário. Alguém que conscientemente se oferecesse como recipiente para o visitante. Pura superstição medieval. Murmurei para mim mesmo, fechando meu caderno. Mas algo na precisão das instruções, na estranha coerência interna do ritual, continuava me incomodando. Por pura curiosidade acadêmica, ou pelo menos foi o que disse a mim mesmo, comecei a pesquisar os símbolos descritos no manuscrito. Descobri variações deles em tradições esotéricas separadas por milênios e continentes. Entalhados em pedras na Mesopotâmia, pintados em cavernas pré-históricas na França, tecidos em tapetes cerimoniais tibetanos. A consistência era perturbadora, como se todos estes povos separados estivessem tentando representar algo que haviam visto, algo para o qual não tinham referências em seu mundo cotidiano. Na minha última noite em Toledo, sonhei com o ritual. Vi-me desenhando o círculo em um chão de pedra, posicionando as velas, recitando palavras que, mesmo no sonho, sabia não compreender completamente. E então, no centro do círculo, uma escuridão começou a se condensar. Não apenas ausência de luz, mas algo ativo, consciente. Algo que me observava com uma curiosidade fria e antiga. Acordei suando, com uma certeza irracional de que não estava sozinho no quarto. O ar parecia mais denso, carregado com aquele mesmo odor acre que havia notado no manuscrito. Acendi rapidamente o abajur, iluminando o quarto vazio. Vazio, exceto por meu caderno de notas, aberto em uma página que não me lembrava de ter escrito, uma reprodução perfeita do círculo ritual, desenhada com uma precisão que eu, com minhas habilidades artísticas limitadas, normalmente seria incapaz de alcançar. Retornei ao Brasil convencido de que havia sofrido algum tipo de episódio dissociativo, provavelmente resultado de excesso de trabalho, jet lag
e imersão prolongada em material perturbador. Consultei discretamente um psiquiatra, que sugeriu estresse e possível sonambulismo induzido por ansiedade. Receitou-me um leve ansiolítico e recomendou descanso. Seguindo seu conselho, tirei 2 semanas de licença da universidade e fui para a casa de praia de minha família no litoral norte de São Paulo. Um lugar tranquilo, onde o único som constante era o das ondas quebrando na praia deserta. Nos primeiros dias, a terapia funcionou. Dormia melhor, os pesadelos diminuíram e comecei a recuperar alguma distância emocional do manuscrito. Trabalhei em um artigo acadêmico sobre o documento, analisando-o de uma perspectiva histórica e antropológica, cuidadosamente desprovida de qualquer sugestão de realidade sobrenatural. Foi durante esse período que recebi um e-mail perturbador de Miguel. "Algo estranho está acontecendo", escreveu. "Desde que você partiu, tenho tido sonhos sobre o ritual. Na noite passada, acordei no arquivo, em frente ao manuscrito, sem me lembrar de como cheguei lá. Lucas, acho que há algo neste texto que afeta a mente de quem o lê extensivamente. Talvez algum tipo de sugestão psicológica embutida na linguagem, ou talvez ele não completou o pensamento." Respondi imediatamente, aconselhando-o a se afastar do manuscrito e procurar ajuda médica, assim como eu havia feito. Sua resposta veio horas depois, tranquilizadora em seu tom. "Você está certo, é claro. Estou exagerando. Provavelmente apenas o efeito da sugestão após nossas discussões sobre Velázquez. Vou tirar alguns dias de folga." Senti-me aliviado, mas a sensação durou pouco. Naquela mesma noite, o pesadelo retornou, mais vívido, mais detalhado. Desta vez, não apenas vi o ritual sendo realizado, eu o senti. A textura do giz entre meus dedos enquanto desenhava o círculo, o calor das velas, o sabor metálico no papel, era quando as palavras da invocação deixavam meus lábios. E no centro do círculo, a escuridão se condensando, ganhando profundidade e dimensão, até formar uma silhueta vagamente humanoide, mas errada em proporções sutis que meu cérebro se recusava a processar completamente. "Você me chamou", disse a figura, sua voz não sendo realmente um som, mas um pensamento que se formava diretamente em minha mente. Mas não completou o ritual. Falta o recipiente. Acordei gritando, meu corpo encharcado de suor. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava exatamente 00:30. Nos dias seguintes, os sonhos continuaram, cada vez mais intensos. Comecei a ter dificuldade para distinguir entre sonho e realidade. Encontrava objetos deslocados pela casa, velas dispostas em padrões específicos, desenhos parciais do círculo ritual feitos com sal na varanda de madeira. Tentei me convencer de que estava fazendo essas coisas inconscientemente, em algum estado de sonambulismo. A alternativa era impensável para minha mente racional. Então, 1 semana após o primeiro e-mail perturbador, recebi outro de Miguel. Ou melhor, da administração do museu, informando que Miguel Santoro havia sido encontrado morto em sua casa. A causa oficial? Suicídio. Ele havia cortado os pulsos dentro de um círculo desenhado com o próprio sangue no chão de seu apartamento. A notícia me atingiu como um golpe físico. Miguel não era apenas um colega, mas um amigo. Não demonstrava sinais de tendências suicidas. E o método, o círculo, era impossível ignorar a conexão com o manuscrito. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei-me na varanda da casa, de praia, observando o oceano negro sob um céu sem lua, bebendo café após café para manter-me acordado. Temia o que poderia acontecer se permitisse que minha consciência deslizasse para o reino dos sonhos novamente. Foi quando notei a figura na praia. Inicialmente, pensei ser apenas uma sombra projetada pelas árvores que margeavam a propriedade. Mas sombras não se movem contra o vento, não avançam com propósito deliberado em direção a uma casa específica. A figura parou a cerca de 20 metros da varanda, parcialmente iluminada pela luz que vazava das janelas da casa. Era um homem, ou algo na forma de um homem, usando o que parecia ser uma batina clerical antiga. Seu rosto estava oculto pela sombra de um chapéu de aba larga, mas pude distinguir o que parecia ser uma barba grisalha. "Quem está aí?" chamei,
minha voz traindo meu medo. A figura não respondeu, mas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse curioso com minha reação. Entrei rapidamente, trancando a porta de vidro da varanda. Quando olhei novamente, a figura havia desaparecido. Convenci-me de que era uma alucinação causada pela privação de sono e pelo estresse do luto. Mas na manhã seguinte, encontrei pegadas na areia, pegadas que começavam onde a figura estivera parada e seguiam diretamente até a porta da varanda, como se quem quer que fosse tivesse ignorado completamente meu ato de trancar a porta. Não havia outras marcas, nenhuma indicação de que a pessoa havia saído ou se afastado da casa. Naquele mesmo dia, recebi uma encomenda inesperada. Um pacote enviado da Espanha, com o carimbo do museu em Toledo. Dentro, encontrei uma carta manuscrita de Miguel, datada de 3 dias antes de sua morte, e um objeto embrulhado em tecido preto. Lucas, dizia a carta, se você está lendo isto, provavelmente já sabe o que aconteceu comigo. Tentei resistir, mas ele é persistente. O visitante, quero dizer. Uma vez que você toma conhecimento dele, ele toma conhecimento de você. Assim que funciona. Encontrei mais documentos relacionados a Velázquez. Ele não morreu após a execução de Isabel, como o adendo ao manuscrito sugere. Ele desapareceu por 3 meses e retornou mudado. Seus colegas relataram que ele parecia habitado por outro espírito, falando línguas desconhecidas durante o sono e demonstrando conhecimentos que nenhum mortal deveria possuir. O objeto que envio junto desta carta pertencia a ele. Foi encontrado, em sua cela após sua morte, que ocorreu exatamente 1 ano depois de seu retorno. Acredito que seja uma proteção, embora não tenha funcionado para mim. Talvez funcione para você. Lamento tê-lo envolvido nisso, meu amigo. Mas agora que começou, só há 2 saídas. Completar o ritual, oferecendo um recipiente voluntário para o visitante, ou... A carta terminava abruptamente, como se Miguel tivesse sido interrompido. O objeto embrulhado no tecido era um crucifixo antigo, feito de prata escurecida pelo tempo. Entalhado na parte de trás havia um símbolo que reconheci do manuscrito, o mesmo que aparecia no centro do círculo ritual. Naquela noite, a figura apareceu novamente na praia. Desta vez, avançou até ficar diretamente sob a luz da varanda. Pude ver seu rosto claramente. Um homem de meia idade com barba grisalha, olhos profundamente encovados e uma expressão de intensidade febril. Usava uma batina jesuíta do século XVII. Era exatamente como eu imaginava que Hernando Velázquez seria. Você sabe quem sou? Disse ele em espanhol arcaico, sua voz rouca como se não fosse usada há séculos. Você não é real. Respondi em português, agarrando o crucifixo em minha mão até sentir a prata cortando minha palma. Você é uma manifestação do meu subconsciente, criada pelo estresse e privação de sono. Ele sorriu. Um sorriso triste, compreensivo. Eu também era um homem de razão, professor Lucas. Também busquei explicações racionais, até o fim. Mesmo quando realizei o ritual, disse a mim mesmo que era apenas por curiosidade acadêmica, para desmascarar a superstição. O que você quer de mim? Perguntei, ainda me agarrando à ideia de que estava conversando com uma alucinação. Avisar você. Ainda há tempo. Seu amigo escolheu a segunda saída, a morte por suas próprias mãos. Mas há uma terceira opção que não mencionei no manuscrito. Qual? Passar o conhecimento adiante. Compartilhar o fardo. Ele gesticulou em direção à casa. Você já começou sem perceber. Suas notas, seu artigo acadêmico, cada palavra escrita sobre o ritual é um convite para o visitante. Um calafrio percorreu minha espinha. Meu artigo. Eu o havia submetido a uma revista acadêmica 3 dias antes. Como faço para parar isso? Perguntei, abandonando qualquer pretensão de ceticismo. Não pode. Mas pode direcionar. Escolher? Quem será exposto a seguir? Seus olhos brilharam com uma luz que não era refletida de nenhuma fonte visível. É assim que sobrevivi por 4 séculos, professor. Encontrando novos estudiosos curiosos, novos leitores para o manuscrito. Compreendi então a terrível verdade.
Não estava falando com o espírito de Velázquez. Estava falando com o visitante, usando a forma do inquisidor como uma máscara familiar. Você é ele, sussurrei. O visitante. O sorriso se alargou, revelando dentes que pareciam afiados demais, numerosos demais para uma boca humana. Parte dele. A parte que permanece neste lado do véu, procurando por mais conhecimento. A última palavra foi pronunciada com uma inflexão que sugeria que conhecimento era um eufemismo para algo muito mais sinistro. O que acontece se eu me recusar a participar? Se não passar o conhecimento adiante, nem oferecer um recipiente, nem tirar minha própria vida? A figura de Velázquez inclinou a cabeça, como se considerando uma pergunta interessante. Então ele virá por conta própria, sem convite, sem ritual para limitar sua presença, sem regras para restringir seu apetite. Seus olhos se fixaram nos meus. O ritual não é para convidá-lo, professor. É para controlá-lo. Com essas palavras, a figura se dissolveu, não desaparecendo gradualmente, mas desintegrando-se como cinzas levadas pelo vento, até que apenas a escuridão da praia permaneceu. Passei a noite em claro, pesquisando freneticamente, não mais sobre o ritual em si, mas sobre Hernando Velázquez. Descobri registros históricos que confirmavam sua existência, e mais perturbador, relatos de sua morte misteriosa em 1632, um ano após o caso de Isabel. Segundo testemunhas, ele havia envelhecido décadas em questão de meses, e em seus últimos dias alternava entre períodos de lucidez aterrorizada e episódios em que falava com vozes diferentes, em línguas desconhecidas. Mais significativo ainda, após sua morte, pelo menos 3 outros inquisidores que tiveram contato com seus escritos morreram em circunstâncias misteriosas ou foram internados em asilos para insanos. O último registro oficial do manuscrito datava de 1734, quando foi supostamente queimado por ordem direta do Vaticano. Como, então, havia reaparecido em Toledo quase 3 séculos depois? A resposta veio na forma de outro sonho. Ou talvez, uma visão, pois eu estava certo de estar acordado, sentado à mesa da cozinha com meu laptop aberto. Vi o manuscrito sendo retirado de uma fogueira por um jovem noviço, que o escondeu entre suas vestes. Vi-o mudar de mãos ao longo dos séculos, sempre causando obsessão, loucura ou morte a seus possuidores, mas sempre sobrevivendo, sempre encontrando um novo leitor curioso. Vi Miguel descobrindo-o na falsa parede, seu rosto iluminado pela mesma curiosidade acadêmica que havia me consumido. E vi algo mais. Algo que me fez despertar gritando, embora não conseguisse lembrar exatamente o que era. Apenas a sensação persistia, de ter vislumbrado algo vasto e antigo, algo que existia nos espaços entre realidades, algo que observava nosso mundo através de frestas momentâneas, como um predador paciente. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da revista acadêmica. Meu artigo havia sido aceito com entusiasmo e seria publicado na próxima edição. O editor mencionava especificamente seu interesse nos detalhes do ritual, solicitando se eu poderia fornecer as ilustrações originais do manuscrito para acompanhar o texto. Olhei para a data prevista de publicação. Exatamente 1 mês a partir daquele dia, na noite de lua nova, à meia-noite. Cancelei a publicação do artigo imediatamente, citando descobertas recentes que invalidavam minhas conclusões anteriores. O editor ficou desapontado, mas aceitou minha decisão. Senti um breve momento de alívio, como se tivesse escapado de um destino terrível. Mas naquela noite, a figura de Velázquez apareceu novamente. Desta vez, dentro da casa, sentado confortavelmente, em uma poltrona na sala de estar quando retornei do banho. Uma decisão interessante, professor, comentou, folheando casualmente um livro que eu havia deixado sobre a mesa de centro. Mais inútil receio. O conhecimento já foi compartilhado. Seu amigo Miguel enviou cópias digitais do manuscrito para outros 2 colegas antes de sua morte. Um em Barcelona, outro em Buenos Aires. Meu sangue gelou.
Como sabe disso? O sorriso de Velázquez era quase compassivo. Eu sei tudo o que meus anfitriões sabem. Miguel foi um anfitrião temporário, assim como fui eu, há muito tempo. O que você quer realmente? Perguntei, segurando o crucifixo de prata como um talismã. Isso não vai ajudar, disse ele, apontando para o objeto em minha mão. Não é abençoado pela fé, apenas marcado pelo medo. E o que eu quero? Ele fechou o livro com um estalo. Experiência, conhecimento, sensação. Meu mundo é diferente do seu, desprovido de certas qualidades que só podem ser experimentadas através de corpos físicos. Como dor, medo, entre outras coisas. Emoções são particularmente interessantes. Tão caóticas, tão intensas. Seus olhos brilharam com aquela luz interna novamente. Vocês não fazem ideia do privilégio que é sentir como sentem. Compreendi então que estava lidando com algo verdadeiramente alheio. Não um demônio no sentido religioso tradicional, mas uma entidade de outra ordem de existência, para quem nosso mundo físico e nossas experiências emocionais eram uma novidade exótica. Por que não simplesmente possuir qualquer pessoa? Por que todo esse processo elaborado com um ritual? Limitações, respondeu Velázquez. Ou a coisa usando sua forma. Seu mundo tem regras, barreiras. Não posso simplesmente entrar sem convite. E mesmo com convite preciso de um recipiente que aceite voluntariamente. Como Isabel ofereceu. Sua irmã, seu amante, seu filho. Precisamente. E como Velázquez ofereceu a si mesmo, eventualmente. Como seu amigo Miguel recusou-se a oferecer qualquer um, escolhendo em vez disso encerrar sua própria existência. Ele se levantou, movendo-se com uma fluidez que parecia ligeiramente errada, como se o corpo humano fosse uma vestimenta mal ajustada. A questão agora, professor Lucas, é: qual será sua escolha? Recuei até a porta, mantendo os olhos fixos na figura. Não vou oferecer ninguém, nem a mim mesmo. Então ele virá sem convite, sem controle, e não apenas para você, mas para todos que foram expostos ao conhecimento através de você, seus colegas em Barcelona e Buenos Aires, qualquer um que tenha visto suas notas, suas traduções. Pensei em Miguel, em seu fim trágico. Pensei nos outros acadêmicos que, sem saber, haviam sido arrastados para esta situação por nossa curiosidade compartilhada. Deve haver outra saída, insisti. A figura de Velázquez sorriu novamente. Um sorriso que se alargou além dos limites do que um rosto humano deveria permitir. Sempre há escolhas, professor. Apenas raramente são as que desejamos. Ele se aproximou e notei que seus pés não tocavam completamente o chão, como se a gravidade o afetasse de maneira diferente. Deixe-me mostrar-lhe o que está em jogo. Antes que pudesse reagir, ele tocou minha testa com dedos que pareciam feitos de gelo e eletricidade simultaneamente. O mundo ao meu redor desapareceu. Vi-me flutuando em um vazio que não era escuridão, mas ausência. Ausência de luz, de matéria, de dimensão. E nesse vazio, percebi que não estava sozinho. Havia presenças. Vastas, incompreensíveis, antigas além de qualquer conceito humano de tempo. Uma dessas presenças se aproximou. Ou talvez eu tenha sido levado em sua direção. Não tinha forma definida, mas emanava consciência, intenção, fome. Este é meu verdadeiro aspecto. Veio o pensamento, não em palavras, mas em conceitos puros que se formavam diretamente em minha mente, ou o mais próximo que sua percepção limitada pode processar. A entidade se expandiu, engolfando-me em sua vastidão. Dentro dela, vi visões de outros mundos, outras realidades. Algumas tão alienígenas que minha mente mal conseguia registrá-las, outras perturbadoramente similares à nossa. Vi seres como o visitante movendo-se entre essas realidades, encontrando brechas, fissuras entre dimensões. Vi-os observando mundos habitados com a paciência de predadores eternos, esperando pelo momento em que algum ser curioso ou desesperado, criasse uma conexão, abrisse uma porta.
E então vi o que acontecia quando entravam sem convite, sem as limitações impostas pelo ritual. Cidades inteiras consumidas por loucura coletiva. Civilizações desmoronando quando a realidade ao seu redor se fragmentava. Seres humanos transformados em algo diferente. Não mortos, mas fundamentalmente alterados. Seus corpos e mentes reconstruídos para servir como pontos de ancoragem permanentes para os visitantes de além do véu. Isto é o que virá, comunicou a entidade. Não apenas para você, mas para todos. O conhecimento se espalha. A curiosidade é inevitável. Alguém sempre tenta o ritual, eventualmente. Por quê? Consegui perguntar, minha consciência lutando para manter coerência neste ambiente impossível. Por que nos mostrar o ritual, se isso pode levar a tal destruição? Porque alguns de nós preferem experiências controladas, visitas temporárias, recipientes voluntários. É mais sustentável. Compreendi então a terrível economia do arranjo. O ritual não era uma armadilha para humanos. Era uma proteção, um contrato que limitava o que entidades como o visitante podiam fazer em nosso mundo. Sem essas regras, sem essas limitações, fui abruptamente arrancado da visão, encontrando-me novamente na sala de estar da casa de praia, caído de joelhos, tremendo incontrolavelmente. Velázquez, ou a coisa usando sua forma, observava-me com uma expressão quase compassiva. Agora, você entende, disse ele. O ritual não é o perigo, é a proteção. O que devo fazer? Perguntei, minha voz rouca. Complete o ritual. Ofereça um recipiente. Estabeleça os termos, os limites. Ele se ajoelhou para ficar no meu nível, seus olhos agora completamente negros, sem branco, sem íris. Ou assista enquanto ele vem sem convite, sem regras. Não. Posso sacrificar outra pessoa, protestei. Não precisa ser um sacrifício permanente. Pode ser temporário, um empréstimo. Seu sorriso revelou dentes que agora eram definitivamente não humanos. Numerosos demais, afiados demais. Como estou emprestando esta forma? Uma ideia terrível começou a se formar em minha mente. Você está sugerindo que eu ofereça? A si mesmo, sim, temporariamente. Estabeleça termos claros, um período definido, condições específicas. Ele se levantou novamente, sua forma agora oscilando sutilmente, como uma imagem em uma televisão com má recepção. Foi o que Velázquez fez, eventualmente. 1 ano de sua vida, em troca da proteção para todos os outros que haviam sido expostos ao conhecimento. E depois desse ano? Ele morreu, é claro. Corpos humanos não são projetados para hospedar consciências como a nossa por períodos prolongados. Mas foi uma morte natural, pacífica, não o horror que você vislumbrou para os outros. Levantei-me lentamente, minha mente correndo através das implicações, das possibilidades, das escolhas impossíveis diante de mim. Como sei que não está mentindo? Que isso não é apenas um truque para me fazer completar o ritual? A figura de Velázquez riu, um som que parecia conter múltiplas vozes em diferentes tons e timbres. Você não sabe, não pode saber. É por isso que se chama fé, professor. Ele começou a se dissolver novamente, sua forma perdendo solidez. Você tem até a próxima lua nova para decidir. Quando a meia-noite chegar naquela noite, ele virá, com ou sem convite. E então, ele desapareceu, deixando-me sozinho com minha decisão impossível. Os dias seguintes foram um turbilhão de pesquisa frenética e debate interno agonizante. Contatei os colegas que Miguel havia mencionado. O de Barcelona já estava experimentando sonhos perturbadores e visões periféricas de uma figura observadora. O de Buenos Aires havia sido internado após um colapso nervoso, balbuciando sobre o homem da batina e o visitante que espera do outro lado. Estudei o ritual, em detalhes obsessivos, procurando alternativas, brechas, qualquer saída que não envolvesse sacrifício ou rendição. Não encontrei nenhuma. Na véspera da lua nova, tomei minha decisão. Preparei o círculo conforme as instruções do manuscrito.
usando giz consagrado com meu próprio sangue para desenhar os símbolos complexos no chão de madeira da sala. Posicionei as velas nos pontos cardeais e intermediários, cada uma contendo ervas específicas misturadas à cera. No centro do círculo, coloquei um espelho voltado para cima, refletindo o teto, uma modificação que não estava no ritual original, mas que minha pesquisa sugeriu que poderia servir como âncora, limitando a manifestação física. Às 23h45, entrei no círculo e comecei a recitar a invocação. Palavras em uma língua que não era latim, nem aramaico, nem qualquer idioma humano conhecido. Palavras que pareciam cortar o ar como lâminas, criando vibrações que reverberavam não apenas no espaço físico, mas em algum outro nível de realidade que eu podia sentir, mas não compreender completamente. À medida que a meia-noite se aproximava, o ar dentro do círculo começou a se condensar, a escurecer, como se a própria realidade estivesse sendo comprimida. O reflexo no espelho central mostrava não mais o teto da sala, mas um vazio estrelado que não correspondia a nenhum céu terrestre. E então, exatamente à meia-noite, ele veio. Não como a figura de Velázquez, não como qualquer forma reconhecível. Inicialmente era apenas uma distorção no ar, como ondas de calor sobre asfalto quente. Gradualmente, a distorção ganhou profundidade, dimensão, intenção. Você me chamou. Veio o pensamento diretamente em minha mente. A mesma comunicação que havia experimentado na visão. E oferece... a mim mesmo, respondi em voz alta. Minha voz tremendo apesar de meus esforços para controlá-la. Como recipiente temporário. Por um período de 1 mês, não mais. Durante esse tempo, você não causará dano físico a nenhum ser humano, não tentará permanecer além do período acordado e não tentará influenciar outros a realizar este ritual. A presença pareceu considerar minhas condições, expandindo-se e contraindo-se como se respirasse. Termos aceitáveis, veio finalmente a resposta. Mas insuficientes. Preciso de mais. O que mais? Conhecimento. Experiência. Você me permitirá acesso completo às suas memórias, suas emoções, suas sensações. E durante nosso arranjo, você permanecerá consciente, observando, experimentando, junto comigo. Um calafrio percorreu minha espinha. A ideia de permanecer consciente enquanto outra entidade controlava meu corpo, acessava minhas memórias mais íntimas, era quase mais aterrorizante que a morte. Mas a alternativa, o horror que havia vislumbrado na visão, era inaceitável. Concordo, falei, minha voz mais firme agora, mas adiciono uma condição. Ao final do mês, você removerá todo o conhecimento do ritual da mente de qualquer pessoa que tenha sido exposta a ele através de mim ou de Miguel. Eles esquecerão completamente. A presença expandiu-se novamente, preenchendo o círculo com uma escuridão que parecia absorver a luz das velas sem diminuir sua chama. Aceito seus termos, Lucas Martins. Seu corpo, sua mente, sua experiência por 1 mês. Em troca, proteção para os outros e esquecimento ao final. Antes que pudesse responder, a escuridão avançou, não como um objeto físico se movendo através do espaço, mas como uma onda de pura sensação invadindo meus sentidos. Senti um frio impossível, penetrando cada célula do meu corpo, seguido por uma pressão esmagadora, como se estivesse submergindo nas profundezas oceânicas. Minha visão escureceu momentaneamente e, quando retornou, estava diferente. Cores que nunca havia percebido antes existiam agora nas bordas de objetos comuns. Podia ver padrões de energia pulsando através das paredes, do chão, do ar. Tentei levantar minha mão e descobri que não podia. Não por paralisia, mas porque não estava mais no controle. Meu corpo se moveu mesmo assim, os dedos se flexionando, experimentalmente, como alguém testando uma nova ferramenta. Fascinante, veio o pensamento, agora originando-se de dentro de minha própria mente. Tão limitado, mas tão intenso. Observei, como espectador passivo, enquanto meu corpo se levantava graciosamente,
movendo-se com uma fluidez que eu nunca possuíra. Senti meus lábios se curvarem em um sorriso que não era meu. 1 mês, disse, minha voz, com uma cadência ligeiramente errada. Vamos torná-lo educativo. O mês que se seguiu foi a experiência mais extraordinária e terrificante de minha vida. Permaneci consciente durante todo o tempo, como acordado em nosso pacto, observando enquanto o visitante usava meu corpo, acessava minhas memórias, experimentava o mundo físico através de meus sentidos. Sua curiosidade era insaciável. Passava horas simplesmente tocando diferentes texturas, a aspereza da areia, a suavidade da seda, a frieza do metal. Provava cada alimento disponível, desde os mais simples aos mais exóticos, com uma apreciação quase infantil pelas sensações. Ouvia música por horas a fio, às vezes a mesma composição repetidamente, absorvendo cada nota, cada harmonia. Mas não eram apenas prazeres sensoriais que o interessavam. Buscava ativamente experiências emocionais intensas, assistindo a filmes que provocavam fortes reações, lendo literatura que evocava sentimentos profundos, até mesmo criando situações sociais complexas que geravam ansiedade, embaraço ou alegria. Através de nossa conexão mental, percebi que estas emoções, especialmente as negativas como medo, tristeza e arrependimento, eram completamente alienígenas para sua espécie. Onde quer que existisse normalmente, a consciência operava de maneira fundamentalmente diferente, mais fria, mais abstrata, desprovida das tempestades emocionais que definem a experiência humana. Manteve nossa barganha com surpreendente integridade. Não causou dano físico a ninguém, embora ocasionalmente assustasse pessoas com comportamentos ligeiramente deslocados, olhares fixos demais, sorrisos que duravam alguns segundos além do socialmente aceitável, reações emocionais desproporcionais a estímulos comuns. Mais perturbador era seu acesso às minhas memórias. Revivia momentos de minha vida, desde a infância até o presente, com uma curiosidade clínica, frequentemente detendo-se em experiências que eu havia tentado esquecer. Fracassos, humilhações, perdas, arrependimentos. Vocês carregam tanto peso, comentou certa vez, após reviver uma memória particularmente dolorosa de meu divórcio. Cada experiência deixa uma marca permanente, influenciando todas as subsequentes. É ineficiente, mas extraordinariamente rico. À medida que o mês avançava, notei uma mudança sutil em sua consciência, ou talvez na minha percepção dela. O que inicialmente parecia uma entidade completamente alienígena começou a exibir traços quase humanos, preferências consistentes, padrões de pensamento reconhecíveis, até mesmo algo que poderia ser interpretado como empatia. Estou sendo influenciado por sua neurologia, explicou quando questionei sobre isso. Consciência não existe independentemente de seu substrato físico. Ao habitar seu cérebro, estou sujeito a seus neurotransmissores, seus hormônios, seus padrões neurais. É educativo. Na última noite de nosso acordo, ele levou meu corpo, de volta à casa de praia, ao círculo ritual que permanecera intacto durante todo o mês. As velas foram reacendidas, a invocação recitada novamente, desta vez em reverso. Você manteve sua parte do acordo. Veio o pensamento enquanto a meia-noite se aproximava. Agora manterei a minha. Os outros esquecerão? Perguntei, surpreso ao descobrir que podia falar novamente, brevemente no controle de minha própria voz. Já esqueceram. Isso foi feito progressivamente ao longo do mês. O manuscrito em Toledo foi destruído. As cópias digitais, corrompidas, além da recuperação. Quando eu partir, você será o único que lembrará. E apenas porque foi parte de nosso acordo que você permanecesse consciente durante todo o processo. E você? O que leva desta experiência? Uma sensação estranha emanou da consciência alienígena. Algo que, em um ser humano, poderia ser identificado como melancolia, compreensão, de como é ser limitado, finito, mortal, de como essas limitações criam uma intensidade de experiência que minha espécie não pode conceber naturalmente.
A escuridão começou a se condensar novamente no centro do círculo, uma reversal do processo de chegada. Há uma razão pela qual minha espécie busca experiências em seus corpos, Lucas Martins. Não é apenas curiosidade ou fome predatória. É saudade de algo que perdemos há muito tempo, ou talvez nunca tivemos. O quê? A resposta veio como um conceito complexo que minha mente traduziu imperfeitamente como significado através da limitação. A ideia de que apenas através da mortalidade, da vulnerabilidade, da capacidade de perder e sofrer, a experiência ganha verdadeira profundidade e valor. Então, com uma sensação semelhante a ar sendo sugado de meus pulmões, a presença alienígena retirou-se, não completamente de uma vez, mas gradualmente, como água escoando por um ralo, deixando para trás fragmentos de pensamentos, impressões, memórias que não eram minhas. Quando o processo terminou, caí de joelhos, ofegante, sozinho em minha própria mente pela primeira vez em um mês. Isso aconteceu há 6 meses. Retornei à minha vida acadêmica, retomei minhas aulas e pesquisas. Para todos os efeitos externos, sou o mesmo professor Lucas Martins de sempre. Talvez um pouco mais introspectivo, um pouco mais compassivo com as fragilidades humanas. Mas sou fundamentalmente mudado. Como poderia não ser? Carreguei dentro de mim uma consciência alienígena. Experimentei o mundo através de uma percepção dupla, a minha e a dela. Vi realidades além da nossa. Compreendi verdades que nossos paradigmas científicos e religiosos mal começam a abordar. Às vezes, nas primeiras horas da manhã, quando a fronteira entre sonho e vigília é mais tênue, sinto ecos daquela presença. Não como uma entidade separada, mas como uma perspectiva alternativa, um modo diferente de processar a realidade. Nos momentos mais quietos, posso quase acessar fragmentos do conhecimento que ele inadvertidamente deixou para trás, vislumbres de cosmos além do nosso, de formas de existência que desafiam categorização. Nunca mais realizarei o ritual. Nunca mais documentarei seus detalhes. O conhecimento morrerá comigo, como deveria ter morrido com Velázquez séculos atrás. Mas às vezes, quando olho para o céu noturno, para os espaços vazios entre as estrelas, sinto algo olhando de volta, não com malevolência, não com fome, mas com uma curiosidade antiga e paciente, e em noites de lua nova, mantenho todas as luzes acesas até o amanhecer.